Oi, eu sou a Sol e hoje eu queria gravar um vídeo assim, tranquilo, levinho, que eu não fosse me estressar no processo de gravação. Então é isso que a gente vai fazer. Hoje de manhã, enquanto eu fazia minha rotina matinal, eu vi que o Jack, do Jack in the Box, tinha lançado um vídeo novo. E o Jack é uma das minhas pessoas favoritas pra só dar play no vídeo e deixar rodando como som de fundo pra preencher os meus pensamentos enquanto ele fala sobre imensos livros que eu provavelmente nunca vou ler. Só que o vídeo que ele fez hoje era um conceito muito interessante, que ele próprio diz no vídeo que ele não sabe se é um conceito original dele ou se isso já existe no mundo da internet em algum lado, mas que ele gostava que outras pessoas fizessem também, então aqui sou eu fazendo exatamente isso. E o conceito é julgando livros pela primeira linha deles, pela linha de abertura, pela primeira sentença, o primeiro parágrafo ali dele. Ele fez com acho que 10 livros que ele tinha assim numa pilhazinha, e o que eu resolvi fazer foi pegar os livros que eu li esse ano e fazer exatamente isso, colocar eles na ordem de melhor pra pior, baseado única e exclusivamente na primeira linha. Então, o problema é que esse ano eu li muitos mangás, muitas graphic novels, muitos livros de poema, muitas coletâneas de contos, e eu não sei se dá pra julgar bem o livro inteiro por causa de um conto, ou um poema, ou um painel do mangá. Então o que eu vou fazer aqui é, eu peguei todos os livros que tem uma história contínua, ou então que os contos ou as etapas do livro façam sentido no livro como um todo. Eu não sei se isso tá fazendo qualquer sentido, eu espero que esteja. O ponto é, a gente tem aqui acho que 21 livros. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. É 20 certinho. Isso foi tão prazeroso. E dentro desses 20 livros, eu li todos ou tô quase terminando, porque tem 3 aqui que eu vou assim, depois da metade. Já deu pra entender o tom do livro ali, mas eu não terminei 100%, eu estou sendo honesta. Agora, o último aviso que eu tenho que dar antes da gente partir pro vídeo e eu parar de enrolar vocês é que a maior parte dos livros que eu leio é em inglês, inclusive nessa lista tem só um livro em português. E eu não tenho acesso às versões traduzidas em português desses livros, então eu vou ler a versão em inglês, mas eu vou colocar aqui na tela uma tradução livre, ou seja, uma tradução minha do que a sentença de abertura é. E eu quero deixar bem claro que a tradução é minha, porque provavelmente o tradutor oficial, quando for traduzir essas obras, vai ter uma tradução muito melhor. É só pra vocês terem assim, a noção geral do que é a linha. Eu vou tentar ser o mais digna, mais fidedigna. Eu juro que eu sei falar e escrever, tá? Não levem isso como uma preview do que vocês vão ter. Há tanto a linha e também ao contexto original da frase, mas assim, é bom avisar, né? É bom avisar. Começando pelo Caraval, da Stephanie Garber, que eu li a trilogia, eu li os 3 livros, então vamos um de cada um. It took 7 years to get the letter right. É uma boa linha de abertura. É o primeiro, então ele tá aqui sozinho, mas não me diz nada sobre a história. Só diz que a personagem principal é indecisa. Que afinal me diz algo sobre a história. Agora Legendary, que é a continuação. O problema do Legendary é que ele tem um prólogo antes do livro realmente começar. Eu vou ler o prólogo. É o primeiro gosto que a gente tem do livro. Então vou tomar ele, mas assim... While some rooms on the estate had monsters hiding beneath the beds, Tella swore her mother's suit concealed enchantment. Ok, esse é bom, essa é uma boa abertura, eu ficaria engajada. Por causa de ser uma continuação e a gente já saber de como a fantasia, a lógica da magia desse mundo funciona, eu acho que é um bom amarrado entre o primeiro livro e o segundo. Então eu vou colocar esse acima do original. E faz sentido, porque eu realmente gosto mais desse livro do que do primeiro. Mas não é por aí que estamos indo. Agora pro finale, que é o terceiro livro da trilogia. Uau! Da mesma maneira do Legendary, esse tem uma parte antes do livro começar, que aqui eles chamam de epigráfio. Epigraph, eu acho. Só que ele já te coloca no universo da história, então eu tô indo por ele. Every story has 4 parts. The beginning, the middle, the almost ending and the true ending. Unfortunately, not everyone gets a true ending. Most people give up at the part of the story where the things are the worst, when the situation feels hopeless, but that is where hope is needed most. Only those who persevere can find their true ending. O lance parece conteúdo de autoajuda, não parece? Faz sentido pra onde a história tá aqui nesse momento. Eu entendo por que tem isso antes do verdadeiro começo, até porque o próximo parágrafo começa com antes do começo. Esse é o título, Before the Beginning. Então, assim, faz algum sentido, mas eu não gosto de sentir que tô lendo conteúdo de autoajuda quando eu tô lendo um livro de fantasia. Então isso aqui vai pro último lugar. O próximo é o Get a Life, Chloe Brown, que eu acho que é o único livro de romance que eu li esse ano. Eu precisava ler mais uns romances, né? E ele também tem um prólogo. Qual é o lance de todos os livros terem um prólogo atualmente? É uma nova moda que eu não tava sabendo. Once upon a time, Chloe Brown died. É isso. Quer
Quer dizer, eu tô intrigada. Eu quero saber mais. Me puxa pra eu continuar na narrativa. Superou o primeiro parágrafo hiper descritivo de Legendary? Acho que não. Mas eu acho que supera a abertura de Caraval. Eu acho que esse me deixa mais intrigada, com mais vontade de começar a ler a história, então fica em segundo por agora. O próximo é A Psalm for the Wild Build, que é um dos meus livros favoritos que eu descobri esse ano. Então, sem pensamentos prévios, você vai ser justa nos seus julgamentos. Sometimes, a person reaches a point in their life when it becomes absolutely essential to get the fuck out of the city. Sem julgamentos prévios, é porque eu sei onde que a história vai levar. Eu talvez devia ter feito isso com livros que eu não li ainda. Ideia pro próximo vídeo. De novo, eu tô intrigada. Não me deu muito aqui, não me puxou o suficiente. Eu não acredito que eu vou colocar isso embaixo de Chloe Brown, porque eu vou colocar isso embaixo de Chloe Brown. Eu tô tão triste, mas é verdade. Tipo, não me dá alguma coisa. E dá o tom do livro por ter um xingamento logo nessa primeira abertura. Então me diz que, apesar dele ser uma coisa um pouco bucólica, ele também é muito cru e muito honesto no que ele é. Mas não é lá uma linha de abertura muito bonita, né? Não leiam esse livro baseado nessa linha de abertura. Leiam esse livro baseado no Eu Falar, que é um dos meus livros favoritos que eu li esse ano. E aí tem a continuação, que é A Prayer for the Crownshy. E eu tenho a primeira linha desse livro grifada, então diz que eu gostei muito quando eu li. Vamos ver se mantém. The thing about fucking off to the woods is that unless you are a very particular, very rare sort of person, it does not take long to understand why people have set woods in the first place. It still hits. Ainda bate. Primeiro lugar. O lance é, primeiro que, comparado com a primeira linha de abertura do livro anterior, isso eu nem tinha percebido, é um paralelo direto. A primeira linha do primeiro livro é tá na hora de sair da cidade, e a primeira linha do segundo livro é tá na hora de voltar pra cidade. E eu não tinha percebido isso quando eu li, eu tô tão feliz que eu gravei esse vídeo nesse momento, unicamente por eu ter notado esse paralelo direto. Pra além disso, é irreverente, dá o tom desse livro muito melhor, que é a ideia de retorno, e ainda assim, um xingamento ali logo na primeira linha de abertura coloca que o livro é cru e sincero e irreverente, e dá um tom cômico, ainda que de questionamento, eu acho. Talvez eu esteja lendo demais a primeira linha, baseado no conhecimento que eu já tenho do livro, mas ainda assim, eu acho que é uma excelente linha de abertura e vai direto pro primeiro lugar. O próximo é Beautiful World, Where Are You, da Sally Rooney. E eu acho que é o livro da Sally Rooney que eu menos gosto, mas eu não lembro da linha de abertura dele, então. A woman sat in a hotel bar, watching the door. É um último lugar tão fácil. Isso não me diz absolutamente nada. Sally Rooney, você costumava ser melhor que isso. Eu não sei, na verdade. Eu não lembro a linha de abertura dos outros livros dela. Eu posso estar inventando uma ideia na minha cabeça baseada no conhecimento. Tem que parar de fazer isso. O próximo aqui é o único livro em português que eu tenho, que é o Poema Sujo, do Ferreira Goulart. E eu ponderei se eu colocava ou não, porque é um poema, mas é um poemão. Sabe, é um poema de 70 páginas. Então, eu vou contar, porque é uma coisa só. E é longa. E como, sabe, até onde eu leio disso? Eu vou ler a primeira meia dúzia de linhas, assim, eu vou sentir o ritmo. Turvo. A turva manda o sopro contra o muro escuro. Menos que escuro. Menos que mole e duro. Menos que fosse muro. Menos que furo, escuro. Mais que escuro, claro. Como água, como pluma. Claro, mais que claro. Coisa alguma e tudo, ou quase, isso virou um trava-língua. Eu já tô incomodada. Último lugar. Não me dá nada sobre o livro até agora. Ele tem linhas muito interessantes mais pra frente. Eu gosto muito desse poemão, mas pra eu não conseguir terminar de ler a primeira página sem dobrar minha língua, passei raiva. A gente não quer passar raiva na abertura de um livro. O próximo aqui é Bunny, que é capaz de ter sido um dos livros que eu menos tirei proveito lendo esse ano. Não é que eu não gostei dele, mas eu acho que eu li ele na época errada. Enfim. They call them bunnies because that is what they call each other. Seriously. Bunny. Essa é uma ótima linha de abertura, tá? O livro chama Bunny, então começar falando, explicando por que o nome do livro é Bunny, basicamente, que é sobre pessoas que se chamam de Bunny. É engraçado. E o fato de terminar com Seriously, Bunny, dá o tom cético da narradora do livro, da personagem principal. Então, de novo, ótima linha de abertura. Mas agora, ela é melhor do que a Prayer for the Crownshy? Eu diria que não. Mas eu acho que talvez seja melhor que Legendary. O próximo é The Secret History, da Donna Tartt, que também tem um prólogo. É claro que tem um prólogo. Então é por ele que a gente tá indo. The snow in the mountains was melting and Bunny had been dead for several weeks before we came to understand the gravity of our situation. Primeiro apontar que é engraçado que eu tinha esquecido que um dos personagens chamava Bunny, o que é ridículo. Eu não li esse livro há tanto tempo assim pra esquecer o nome dos personagens. Mas sabe,
Não foi proposital. E é uma ótima linha de abertura também. Primeiro que eu sinto que linhas de abertura que abrem com alguém morreu te chamam ali. Você fica curioso, você tem vontade de entender. Talvez seja meu gosto pessoal também, né? Mas tem vontade de entender, tipo, mas qual a situação? Por que que é grave? Quem é Bunny? Por que ele está morto? Como ele está morto? Por que que isso afeta você que está narrando esse livro pra mim? Já me dá muitas indagações ali. Eu acho que tá em cima de Bunny porque me faz questionar um pouco mais. O próximo é Human Acts e o que eu não faria pra não precisar revisitar esse livro, mas cá estamos. Looks like rain, you mutter to yourself. O que isso me dá? Isso não me dá nada. É melhor do que Beautiful World? Acho que é. Porque esse tem algo de poético ali em abordar a chuva. Tô justificando demais. Tá lá pra baixo. Eu tenho altas expectativas pro próximo, porque House Moving Castle eu adoro a escrita da Diane Wynne Jones como um todo, mas eu não me lembro como começa. In the land of Vingery, where such things as 7-league boots and cloaks of invisibility really exist, it is quite a misfortune to be born the eldest of 3. Me dá um gostinho de algo, me diz que o livro é mágico, me dá informação suficiente pra eu querer entender pelo menos por que é má sorte, mas não é lá grande coisa, né? Eu acho que eu coloco ele embaixo de Get a Life, Chloe Brown. Ali no meio, um meio termo. O próximo é The Anthropocene Review, do John Green, e esse me deu um pouco de dor de cabeça de qual linha eu lia, porque ela tem uma introdução um bocado longa, que eu acho que ela é importante pra narrativa do livro, mas eu resolvi ir pro primeiro capítulo direto, por causa que eu sinto que a introdução tá ali com um sentido muito mais funcional do que literário, por assim dizer, apesar de também ser literatura. Tudo que é escrito é literatura, né? It is May of 2020 and I do not have a brain well suited for this. Eu vou dizer por que eu gosto tanto dessa primeira linha, e é começar com a data, e a data ser maio de 2020, ou seja, primeiros meses ali da pandemia do Covid, e falar sobre eu não tenho um cérebro feito pra isso, construído pra isso. Sim, acho que ninguém tinha. Eu acho que é uma boa linha, só que você tem que ter um conhecimento prévio, assim, pensando daqui, sei lá, 30 anos, quando outras pandemias e doenças e coisas terríveis e grandes catástrofes naturais terão vindo, provavelmente, eu acho que a gente tá indo por esse caminho. Se você não souber de quando exatamente foi o Covid, será que essa linha de abertura vai ser tão impactante quanto é hoje em dia ainda? Eu acho que ali no meio termo também. Vamos pro meio, ali pro meio diretão. O próximo é o The Cartographers, eu não gostei nada desse livro, mas... In the dim light of her desk's single bulb lamp, the map nearly glowed. O lance é de falar sobre um mapa, te diz que esse livro é sobre mapa. Mas você provavelmente já tinha concluído isso quando o nome do livro é The Cartographers. É bem, assim, fácil você assumir que ele é sobre cartografia. Então, o que essa linha me dá de novo? Absolutamente nada. É isso que ela me dá. Eu acho que eu colocaria ela, talvez, ali depois de Caraval. Que Caraval, apesar de tudo, me deu mais do que isso. Me deu pelo menos um senso do tipo de personagem que eu tô trabalhando ali. Essa não deu nem isso. O próximo é Pachinko, e de novo, outro livro que eu não gostaria de revisitar, nunca na minha vida. É triste, não gosto de livros tristes. History has failed us, but no matter. Eu tinha esquecido que abria assim, primeiro lugar. Tão bom! A história nos falhou, mas isso não importa. Chocada, sem palavras. Impactada, mais uma vez. Não lembro de ter ficado tão impactada quando eu li isso pela primeira vez. Talvez o conhecimento do livro esteja colocando mais peso aqui, mas é uma linha de abertura tão boa e tão linda e tão direto ao ponto. O próximo que eu tenho aqui é o The House in the Cerulean Sea, que eu acho que foi o livro que mais me fez feliz esse ano. Não por ter sido assim, nossa, incrível, absolutamente perfeito, mas porque ele me fez tão feliz. Ele é tão simples e ele me deu tanta alegria enquanto eu tava lendo. Oh dear, Linus Baker said, wiping the sweat from his brow. This is most unusual. Eu sinto que é uma boa linha de abertura, porque te coloca já direto o personagem que você vai acompanhar. Abrir com oh dear, essa expressão de espanto, pelo menos eu leio como sendo espanto ali, de alguma maneira, já te dá um pouquinho da personalidade do Linus. Eu colocaria talvez depois de Bunny, porque eu acho que Bunny fez um trabalho melhor em dar o tom do livro. Esse só deu o tom do personagem. Mas eu ainda assim coloco acima de Legendary, porque Legendary, de novo, só é boa por causa que a gente já tem o conhecimento sobre o mundo quando a gente lê ela. Agora é Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, e foi o livro que eu terminei de ler mais recentemente, né? Porque a história tá mais recente aqui na minha cabeça. Mas ainda assim, eu já não lembro como ele começa. A minha memória literária é uma coisa a ser estudada. Before Mazer invented himself as Mazer, he was Samson Mazer. And before he was Samson Mazer, he was Samson Mazur.
A change of 2 letters that transformed him from a nice, ostensibly Jewish boy to a professional builder of worlds. And for most of his youth, he was Sam, S-A-M, on the Hall of Fame of his grandfather's Donkey Kong machine, but mainly Sam. Eu gostei. Eu lamento um pouco que essa abertura, porque esse livro é em torno de 2 personagens. Não vou falar tanto sobre ele, porque eu ainda vou gravar meus escapismos onde eu entro mais a fundo. Mas aqui tá colocando um personagem como principal, e eu acho que esse é um dos meus problemas do livro, porque o Sam não é o principal. Ainda assim, só por a gente ter essa jornada dos nomes que ele foi tomando ao longo da passagem do tempo, e o livro depois vai nos colocar como essa progressão aconteceu, eu acho que é uma ideia interessante. E eu acho que ela vai até pra cima de Bunny. Me dá mais ali daquele um personagem e dessa busca por mudança, e a gente já coloca ele tanto como um menino quanto como um homem adulto de negócios ali. Então, acho que tem bastante informação num parágrafozinho muito pequeno de abertura, que são informações relevantes pra onde o livro vai te levar. Agora, são 3 livros que eu não terminei de ler ainda, mas que eu já passei da metade em todos, por isso que eu tô incluindo aqui, porque eu já sei o tom do livro e se a frase inicial vai me dar algo ali ou não. O primeiro é o Just Kids, da Patti Smith, e ele tem um forward, um capítulo antes do primeiro capítulo também, que é mais uma introdução, mas que é importante pro livro. Então, vamos com ele. I was asleep when he died. Tem um ponto final aqui, então eu paro por aqui. Estou intrigada. Quero saber mais. De novo, é um pouco preocupante que eu coloque lá pra cima as aberturas que tratam de morte. Mas o que eu posso fazer? Eu gosto do triste. Eu sei que eu falei nesse vídeo que eu não gosto de livro triste, mas cá estamos. Mas eu acho que eu ainda coloco abaixo da Secret History, porque The Secret History me deu mais indagações, aqui foi uma coisa mais direto ao ponto, que eu acho que não reflete muito bem no resto do tom do livro. Porque o resto do tom do livro é muito dando voltas pra chegar num lugar, não é direto ao ponto. Mas ao mesmo tempo, é impactante que tenha começado direto ao ponto. Eu não sei como termina ainda pra ver se vai ter algum paralelo aí, mas... O próximo parece que é um pouco trapaça, porque foi um dos livros que o Jack leu no vídeo dele também, mas coincidentemente é o livro que eu tô lendo nesse momento, então paciência, tá aqui. Que no caso é o Care Soto is Back, da Taylor Jenkins Reid. My entire life's work rests on the outcome of this match. Vê, eu discordo do Jack aqui, porque assim, dá o peso da importância daquilo, e eu sei que eu tô falando sobre esportes. Por ser uma match, pelo menos eu assumo que eu estou falando sobre esportes, e eu acho que isso é o suficiente pra dar um tom geral pro livro. Mas será que é uma linha de abertura tão boa assim? Porque ela é um pouco tediosa, não é? Eu não entendo como a vida toda de uma pessoa pode depender de um único resultado. Então deixa eu pensar, talvez ela esteja embaixo de Get a Life, Chloe Brown... É, bem no meio, de novo. E o último que eu ainda tô no processo de ler é o I'm Glad My Mom Died, da Jeanette McCurdy, que tá sendo um livro pra se ler. Mas enfim, ele também tem um prólogo e eu vou começar pelo prólogo porque é a primeira coisa que a gente tá recebendo ali e é importante. It's strange how we always give big news to loved ones in a coma. As if a coma is just a thing that happens from a lack of something to be excited about in your life. Essa é uma boa linha de abertura, eu não lembrava que começava assim. Por se tratar de uma autobiografia, eu acho que colocar a linha inicial dentro de um hospital é uma coisa que engaja as pessoas, porque o ser humano é uma coisa terrível e a gente gosta de ver tragédia, ler tragédia, saber sobre tragédia. Então, quando alguém tá em coma num hospital, você automaticamente tá curioso pra saber como a pessoa chegou ali. É horrível, mas é verdade. Eu acho que eu vou jogar ele lá pra cima, acima de Just Kids. Me incomoda um pouco que as 2 autobiografias aqui estejam uma do lado da outra, não vou mentir, mas foi como aconteceu, fazer o quê? Vamos notar que os livros mais pra cima, assim, todos abrem com linha sobre morte. O que isso diz sobre mim? Mas foi isso, essa é a linha final. Pachinko ficou em primeiro lugar, eu ainda estou pensando sobre aquela linha de abertura e eu vou continuar pensando o resto da semana e talvez reler a porcaria do livro inteiro. Por que que o cérebro funciona desse jeito? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem outro vídeo desse tipo, onde eu leio linhas de aberturas de livros que eu não li ainda, o que talvez era uma boa ideia, me digam, e eu ficarei feliz em fazer. Se não, olha, eventualmente eu volto com mais conteúdo de livro. Eu gosto de falar sobre livros, eu gosto de ler livros. Eu só não tenho tanto tempo pra lê-los quanto eu gostaria, mas estamos tentando. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo.